Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja Deus esta manhã. É um pouco fria, né? Mas bem aquecidos aqui com a presença do Espírito Santo já. Eu convido os irmãos a entrar agora, né, na meditação da palavra. Nós vamos trabalhar no texto de Lucas 24, 13 a 33, que fala de dois discípulos que estavam a caminho para Emaús. Eu creio que muitos já ouviram falar dessa história, né, desse texto. Eu convido os irmãos para, mais uma vez, terem um tempo de oração, né, para que, diante dessa palavra de Lucas, no Evangelho de Lucas 24, 13 a 33, o Espírito Santo possa também falar aos nossos corações, nos ensinar, moldar, né, capacitar as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nessa manhã tão boa, tão gostosa, nós queremos agradecer a Deus, porque o Senhor despertou cada um dos irmãos para estar aqui, e outros também que estão nos acompanhando online. Nós pedimos agora, Jesus, a intervenção do Teu Santo Espírito para tocar os nossos corações, as nossas vidas. Seja o Senhor a falar, mexer com o mais íntimo do nosso ser. O Senhor sabe de como cada um veio até Tua casa, e nós queremos pedir, Jesus, agora, Tu possa ajudar a abrir as portas dos corações para que o Senhor venha falar de uma forma profunda. Nós entregamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estive compartilhando esse texto semana passada na igreja de Osasco, e foi um desafio muito grande, porque eu tinha que falar para as crianças, né, e falar para os adultos também. E eu nunca tinha feito isso, né? Ou falar para as crianças, ou falar para os adultos, mas juntos. Mas a gente tentou adaptar o texto de uma forma que desse para entender, e os irmãos que participaram conosco em Osasco vão lembrar um pouquinho, né, do texto, da história de Lucas, vão relembrar, porque foi feita uma encenação da história de Lucas aqui, né, da história desses dois discípulos de Emaús. Então, os jovens, os adolescentes fizeram uma encenação deles caminhando, encontrando com Jesus, foi bem bacana. Hoje, nós não vamos ter, infelizmente, essa encenação, mas vocês vão acompanhando no texto, vão conseguindo entender o que está acontecendo aqui. Bom, nós estamos falando desse encontro, né, transformador, é o tema desta manhã, dos dois discípulos que encontraram com Jesus. Eu creio que muita gente já teve um encontro muito especial, né, e nunca mais esqueceu. Alguém já teve um encontro com alguém, né, uma pessoa que você nunca mais esqueceu? Sim ou não? Deve ter, né? Uma pessoa que você marcou a tua vida assim, que você nunca mais esqueceu. Mas há também aquelas pessoas que a gente encontra, né, a gente conhece quando era novo, assim, jovem, depois de muito tempo você encontra, e a pessoa chega para você e fala assim: fulano, você lembra de mim? E você não lembra. Já aconteceu isso com vocês? Não lembrar da pessoa? E se no caso Jesus, o próprio Jesus, viesse aqui, sentasse ao seu lado, você reconheceria o mestre? Você fala: Jesus, filho de Davi, o Senhor está aqui. Ou você não reconheceria? Ou qual seria o que vai fazer você reconhecer Jesus? O que seria alguma coisa assim legal que vai reconhecer Jesus? Que Jesus tem que fazer um milagre para você reconhecer? Jesus tem que fazer uma cura? Jesus tem que falar uma parábola? Ah, agora eu reconheço que é Jesus. Como você vai reconhecer Jesus? E foi isso que aconteceu nesse encontro marcante dos dois discípulos que estavam a caminho para Emaús. E eu gostaria então de convidar os irmãos para estarmos juntos lendo este texto incrível de Lucas 24, de 13 vai até o 33. Os irmãos, se quiserem também, podem acompanhar na projeção, pode acompanhar na sua Bíblia. Na projeção está um pouco pequena, então quem tiver um pouco de dificuldade pode abrir sua Bíblia também, digital ou no papel mesmo. Nós vamos estar acompanhando nessa leitura essa magnífica história, né? Então, Lucas, né, conta sobre esses dois discípulos que estavam a caminho para Emaús. Então, Lucas 24, 13 a 33. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
Então, né, Emaús não ficava tão longe de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, né? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era ele que iria trazer a redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Era para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado da qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentre nós, quando ele nos falava no caminho e nos punha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Então, irmãos, essa é a história que fala desses dois discípulos, né? Dois discípulos que estavam a caminho para Emaús. Bom, o que estava acontecendo, né, nesse momento? Nós estamos falando um pouco depois da morte de Jesus. Então, estava tendo a festa da Páscoa, a cidade estava cheia, né? Um monte de gente chegando em Jerusalém, né? Aquela festança, coisa boa. Mas, nessa Páscoa, estava acontecendo algo diferente. Muita gente comentando sobre a morte de Jesus. Estava um burburinho ali. Estavam todo mundo incomodados com a morte de Jesus. E naquele momento havia uma tensão, pairava em Jerusalém. O que será que vai acontecer com Jesus? Mesmo os principais líderes, todo mundo estava apreensivo. Será que vai acontecer alguma coisa? E já era o terceiro dia. E para os judeus, o terceiro dia significa que ele não vai mais ressuscitar, né? Então, aqueles dois homens não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, eles estavam voltando para Emaús muito tristes mesmo, né? E esses dois discípulos, eles não faziam exatamente parte daqueles 12 discípulos que caminhavam mais perto de Jesus, né? Então, a gente tem, né, Pedro, Tiago, João, tá, um monte de gente, 12 discípulos que andavam com Jesus, e esses dois discípulos não eram exatamente esses 12, mas fora os 12 discípulos, haviam vários outros que caminhavam com Jesus, onde Jesus ia, né, sentava, Jesus comia, vários outros discípulos estavam acompanhando Jesus, escutando seus ensinamentos, vendo curas, milagres. Então,
provavelmente esses dois discípulos tiveram um tempo caminhando com Jesus também, né? E então, esses dois tinham depositado toda a esperança que Jesus era o Salvador. Mas que Salvador é esse? Para eles, né, e tanto para os próprios discípulos, os 12, Jesus era aquele que ia trazer a salvação. Mas que salvação? A redenção de Israel. Para eles, Jesus ia ser o Salvador no sentido, um grande líder político religioso, que iria libertar Israel, ia governar Israel do Império Romano, que Roma estava dominando Jerusalém na época. Então, Israel na época. Então, para eles, olhavam, seguiam Jesus na esperança de que, ele vai ser o grande governador, ele vai ser o grande líder, vai ser uma pessoa importantíssima, e o Salvador, o Messias. Eles não estavam entendendo qual era a missão de Jesus na realidade. Mas agora, eles estavam voltando bem tristes mesmo, frustrados, cabisbaixos, para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo em direção a Emaús, muito tristes. E nessa trajetória, algo incrível acontece. O próprio Jesus chega perto deles e começa a conversar com eles. Olha que incrível. O próprio Jesus, e o Jesus que havia ressuscitado, o Jesus ressurreto, havia do lado deles, eles estavam caminhando, mas eles não reconheceram. Então fala dessa história. E aí os dois discípulos tiveram um encontro com Jesus, um Jesus ressurreto, agora numa conversa informal ali, sem reconhecer o mestre, mas estavam tendo um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, né, nesse caminho para Emaús, muda a trajetória da vida deles. Eles foram transformados nessa trajetória. Então aqui a gente pode entender, irmãos, olhando nesse texto, que nós temos dois encontros que os discípulos, principalmente esses dois discípulos, tiveram. O encontro é antes da crucificação, antes da ressurreição. Eles andaram com Jesus, provavelmente por mais de 3 anos, né? Eles caminharam, e eles tiveram um encontro com Jesus, dia a dia, conversando, né? Tendo uma experiência com Jesus, eles viram curas, então eles tiveram essa experiência. Mas agora, eles estavam tendo uma outra experiência, um outro encontro, uma caminhada agora de algumas horas, né? Até Emaús. E agora eles encontraram Jesus ressurreto, um Jesus transformado. Então, diante desses dois encontros, irmãos, nós vemos, olhando nesse texto de Lucas, olhando esses dois discípulos, nós vemos grande diferença do momento que eles estavam com Jesus antes da crucificação e após a ressurreição. A vida deles foi transformada completamente. Então, hoje pela manhã, eu gostaria de ver 4 dessas diferenças no texto. Quais será que são as diferenças? O que aconteceu com esses dois discípulos, dessas diferenças? O que mudou na vida deles, né? Então, nós queremos observar 4 diferenças. Quando eu olhei esse texto, já tem um tempo que eu venho meditando, Deus foi falando muito ao meu coração dessa diferença, o que aconteceu com esses discípulos. Eu falei, Jesus, eu quero para a minha vida isso também, né? E logicamente, irmãos, a primeira diferença, né, então, nós vamos ver as diferenças do encontro com Jesus hoje, e a primeira diferença, então, é o resgate do propósito. Por quê, irmãos? Os dois discípulos, como eu falei, estavam voltando bem tristes, saindo de Jerusalém, estavam voltando, indo para Emaús, bem tristes, com uma tristeza imensa. Por quê? Então, como a gente estava falando, irmãos, imagina esses dois discípulos, que provavelmente largaram tudo, não sei se eles eram, não fala se eles eram realmente de Emaús, né, e foram para Jerusalém para caminhar com Jesus, pode ser que sim, né, provavelmente, mas eles largaram tudo. Já pensou, nós largamos aqui o nosso estudo, o trabalho, né, vou mudar a vida completamente, eu vou sair da minha cidade, bem legal, Emaús, eu vou para Jerusalém, porque eu vou lá ouvi dizer que tem um mestre, o Messias, minha fé, eu vou largar tudo e vou seguir a Jesus. E foi isso que eles fizeram. Eles apostaram todas as fichas de que Jesus realmente era o Messias. E isso é muito impressionante. Eles tiveram muita fé de largar e começar a seguir a Jesus, os passos de Jesus. E nessa caminhada estava dando tudo certo, né? Eles estavam crendo,
Jesus estava destacando, Jesus estava desafiando os principais líderes, Jesus estava sendo destacado como uma pessoa que tem uma sabedoria incrível. Ele estava fazendo curas, milagres. Aí os dois discípulos falando, poxa, né, esse realmente é Jesus mesmo. E na narrativa deles, conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, né, Jesus pergunta, mas de que vocês estão falando? Eles falam, você não sabe. Está falando com Jesus ali, mas eles não sabiam, né? Ele fala, você não sabe. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Eles falam isso para Jesus, né? Então, eles reconheciam quem era Jesus, eles sabiam, assim, que Jesus era uma pessoa incrível. E para os dois, realmente, a expectativa era que, em algum momento, Jesus iria vir a tornar um grande líder religioso, político, aquela pessoa que trazer redenção a Israel. Eles estavam nessa expectativa. Porém, agora algo aconteceu, Jesus foi crucificado. Imagina o baque, imagina a decepção, imagina a tristeza desses dois discípulos. O mestre foi crucificado, e agora? E o pior, todos os outros discípulos sumiram também. Todos os outros abandonaram Jesus. Pedro, Tiago, João, negaram, sumiram, esconderam, ficaram com medo. Por quê? Ninguém queria morrer também, todos ficaram com medo disso. Então, alguns negaram. E esses dois estavam, de fininha, voltando para Emaús também. Tristes, porque Jesus havia morrido. Então, a morte de Jesus foi algo frustrante para eles. E o fato deles estarem voltando cabisbaixo para Emaús é porque eles perderam o propósito. Porque quando eles estavam com o propósito, era Jerusalém, aqui, nós vamos seguir. Mas aqui, em Jerusalém, eles se perderam. Jesus havia se crucificado. Então, eles perderam, e agora, qual que é o nosso propósito? Né? Então, é muito difícil isso quando acontece com nossas vidas, né? E eles estavam voltando rumo, de volta para Emaús. O que agora nós vamos fazer na cidadezinha? Nós vamos ter que recomeçar? Onde direcionar a vida? Como que vai ser? É muito difícil. Todo esse recomeço é muito difícil. Então, essa é uma perspectiva deles, dos dois discípulos, antes da crucificação, antes de Jesus ressuscitar. E qual é essa diferença agora do Jesus ressurreto? Jesus dá uma nova perspectiva, Jesus dá um novo projeto, Jesus dá uma nova direção para a vida deles, um novo propósito. Qual que é a diferença? Durante 3 anos, Jesus veio falando para os seus discípulos da sua missão e seu propósito. Eles nunca entenderam isso. E, num primeiro momento, eles não reconheceram o Mestre. Mas, na medida que eles foram caminhando, a Bíblia fala que o coração foi se aquecendo. Eles foram tendo uma intimidade com Jesus, até o ponto de, poxa, eu quero ouvir mais essa pessoa que está caminhando com a gente. Convidaram, então. Emaús está aqui, tinha uma seta, provavelmente escrito Emaús, né, para cá, para a direita, e o caminho ia seguindo para uma outra cidade, e Jesus estava indo reto, despedindo deles, falou, né, até mais, e os dois discípulos, não, Jesus, fica mais um pouco com a gente, já vai escurecer, vai ter ladrões, né, perigoso, a noite é difícil, fica mais um pouco, vamos lá em casa, aqui em Emaús, vamos ficar mais um tempo juntos. E Jesus vai com eles, na casa, senta à mesa e Jesus parte o pão. Nesse convívio, os olhos se abrem, eles entendem, eles enxergam de fato quem é Jesus. O que significa isso? Eles entendem Jesus, eles voltam correndo, de volta, rumo a Jerusalém. Eles encontram com os discípulos e anunciam esse encontro sensacional. Demonstram que, enfim, puderam entender o propósito da vida deles. Agora, eles tinham uma convicção de que a experiência que eles tiveram com Jesus anterior era diferente. Agora, a experiência é de Jesus ressurreto, real, os olhos se abriram. Eles sabem que agora eles podem sofrer perigo, perseguições, não importa. Agora, eles começaram a entender tudo aquilo que Jesus estava falando aos discípulos em alguns momentos.
Em Mateus 16, 24 a 26, Jesus fala aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a encontrará. Pois por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar o homem em troca de sua vida? Jesus fala diversas vezes para os discípulos a respeito da vida. Olha, vocês precisam negar a si mesmo, pegar a cruz, seguir-me. Né? E Jesus fala várias vezes com os discípulos sobre o plano da salvação, que ele iria morrer, ressuscitar, dar uma nova vida para nós, e os discípulos nunca entenderam. Agora, nessa caminhada com Jesus para Emaús, eles puderam entender, provavelmente eles entenderam esse texto, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua própria vida por minha causa, encontrará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, eles estavam prontos para seguir a Jesus de todas as formas. Eles não vão mais abandonar. Eles voltaram. O que significa voltar para Jerusalém e falar que Jesus está vivo? Eles poderiam ser mortos, eles poderiam sofrer perseguições, mas a convicção deles agora é outra. A expectativa a respeito de Jesus é outra. E agora, irmãos, como tem sido o nosso encontro com Jesus? Como tem sido a nossa caminhada, a nossa expectativa, o nosso propósito de vida com Jesus? É antes ou depois da ressurreição? O seu encontro com Jesus tem sido transformador? Esses dois discípulos tiveram um encontro transformador com Jesus. Então, Jesus dá agora uma nova perspectiva para eles. Eles haviam perdido a perspectiva na morte de Jesus, mas agora na ressurreição, irmãos, eles têm a certeza de quem é Jesus, uma nova perspectiva de viver com Jesus, a certeza de que Ele é real, o testemunho deles é real, a vida deles tem agora um propósito real. Qual que é o nosso propósito de vida, irmãos? Será que é encontro com Jesus? Então, essa é a primeira diferença. Os dois discípulos que caminharam com Jesus, eles tinham um propósito, seguir Jesus, mas perderam. Mas agora, no começo da caminhada, eles estavam tristes, cabisbaixos, mas na volta, depois que os olhos se abrem, a Bíblia fala que eles voltam, né? Provavelmente poderia estar à noite, eles voltam à noite mesmo, mas contentes. Provavelmente eles voltaram correndo, com uma alegria, para falar para os outros discípulos: Jesus está vivo, Ele não morreu. Então, a perspectiva, o olhar, a vida desses dois discípulos, a gente pode ver a tamanha diferença desse encontro com Jesus. E Jesus quer fazer este encontro com a gente. Jesus não quer se revelar antes da cruz, mas um Jesus ressurreto, para a gente entender qual que é o propósito dele, de nos dar uma vida plena em Jesus, uma vida eterna em Cristo Jesus. Pois quem quiser ganhar o mundo inteiro, perder-la. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Deus quer dar essa perspectiva para nós agora. Dar uma nova vida. Tirar o nosso velho homem, dar um novo propósito de vida. Então, essa é a primeira diferença que nós estamos compartilhando. O resgate do propósito. Ele resgatou o propósito na vida desses dois discípulos. E o segundo propósito, irmãos, é reconhecer na essência. Por que esse é o segundo propósito, a segunda diferença que eles tiveram aqui? Um fato muito interessante nesse texto é que, por algum motivo, naquele primeiro momento, quando Jesus aparece para os dois ali, não fala o motivo, mas eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Isso é engraçado, né? Lucas relata isso no texto. Jesus aparece para esses dois discípulos e eles foram impedidos no primeiro momento de reconhecer Jesus. Eu não sei, na Bíblia não fala por quê. Eu li várias coisas sobre isso, tem várias suposições por que os discípulos não reconheceram. Talvez porque eles estavam muito, né? Talvez porque eles já estavam na caminhada, não se sabe. Mas o mais interessante é que agora eles vão conversando com Jesus e eles vão reconhecer Jesus não pelos seus feitos, não porque alguém falou: olha, vai andar com vocês um tal de Jesus,
Não, ninguém falou nada. Ou eles não reconheceram Jesus porque Jesus chegou perto deles e disse, eis que vos digo, e fez um milagre ali. Aí eles falaram, é Jesus. Não, Jesus não fez isso. Eles reconheceram Jesus na caminhada, ouvindo as palavras, ouvindo a palavra de Deus. Eles reconheceram somente ouvindo a palavra, ouvindo o real propósito da vida eterna. Eles reconheceram Jesus na essência. Isso foi bem interessante a gente vendo esse texto. Meus irmãos, se Jesus quisesse, Jesus poderia ter feito algo diferente. Na hora da ressurreição, depois de 3 dias, ele poderia ter feito o chão tremer, Israel inteiro tremer, né? As tochas batendo, luzes piscando, a fumaça saindo, e aí milhões de pessoas olhando ali no túmulo, no sepulcro. E aí de repente a pedra rola e ele sai, né? Pá! Com uma roupa brilhante, subindo. Ele não fez isso. A Bíblia fala que Maria foi a primeira pessoa que encontrou Jesus ali, ela confundiu ele com o jardineiro. Então, imagina a roupa que ele estava usando. Nada de grife, nada de destaque, uma roupa comum, talvez de trabalho, não se sabe qual roupa que Jesus estava usando, né? Irmãos, os 2 discípulos conheceram Jesus na essência. Eles não conheceram agora no segundo encontro, não foi porque Jesus fez um milagre, não foi porque Jesus apareceu a eles de uma forma esplêndida. E o mais incrível, Jesus não reuniu, Jesus, a primeira pessoa que ele encontra é Maria, depois ele vai encontrar esses 2 discípulos, não desmerecendo, mas Jesus não reuniu os 11 discípulos e mais os amigos, os parentes, e dizendo assim, olha, eu ressuscitei, está aqui minhas mãos. Não. Jesus, não sabe por quê, mas ele vem, ressuscita, e ele aparece de uma forma simples. E ele quer que nós o reconheçamos, Jesus ressurreto, testificando pela sua essência, não por obras. E aqui os 2 discípulos reconheceram a Jesus, não pela aparência, não por milagres, mas pela essência. Caminhando com eles, a Bíblia fala assim que, Jó também, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eles conheceram a Jesus, não da aparência. Os olhos estavam fechados para reconhecer Jesus, mas enquanto caminhavam, ardia o coração. E depois, ao sentar, Jesus, quando dá a ceia, né, reparte o pão, os olhos se abrem, eles reconhecem Jesus. E dessa forma, irmãos, Jesus nos chama para reconhecer Ele. Jesus quer que nós o reconheçamos pela sua essência, por aquilo que Ele é. Jesus nos convida agora para que nós possamos reconhecer pela sua palavra, na intimidade. Eles caminharam, eles não perderam a oportunidade. Eles bem que poderiam ter falado, quem que é você? A gente está aqui triste, deixa a gente no tete-a-tete conversando, né? Você está atrapalhando. Né? Quem que é você? Não, eles não perderam a oportunidade. Espera aí, você não sabe? E Jesus começou a falar, eles começaram a escutar atentamente, conversando e escutando atentamente. E na hora que foi dividir ali, né, eles iam para Emaús, ainda chama, não, Jesus, está muito boa essa conversa, não vai embora, fica com a gente, não perderam a oportunidade. Então, nessa intimidade, nessa conversa, eles, Jesus, na intimidade, na essência de Jesus. E Jesus não quer ser teu amigo distante, não quer que você conheça Ele só de ouvir falar. Jesus não quer que você conheça Ele só porque Ele faz alguma coisa. Ele faz milagres, Ele cura, Ele faz grandes coisas, Ele remove montanhas. Mas Jesus não quer que você o conheça somente por isso, na sua essência, que Ele é muito maior que isso. Ele é muito maior de qualquer outra coisa. Aqueles discípulos agora tiveram certeza. Por que nos 3 anos e meio, talvez, que eles caminharam antes da crucificação, por que eles não conheceram essa essência? Eles caminharam, viram, mas não conheceram, não tiveram a fé.
quando Jesus foi crucificado, eles não tiveram a fé. Mas agora, irmãos, a grande diferença, agora eles conhecem na sua essência. Olha que legal isso. Essa é a segunda diferença. A terceira diferença, irmãos, é uma chama interior. A Bíblia diz que o coração deles estava queimando. Uma queima interior, essa é a grande diferença. A terceira diferença é que eles andaram com Jesus tanto tempo, provavelmente 3 anos, para cima e para baixo. Foram visitar, foram atender, viram mulheres, né, pessoas sendo curadas, viram grandes coisas de Jesus. Mas, no momento, nem para os discípulos, Pedro, Tiago e João, fala que queimou o coração. Eles estavam preocupados. Não, mestre, não, você não vai morrer. Mestre, não faz isso. Mestre, está passando fome aqui, precisa multiplicar os pães e os peixes. Eles estavam preocupados com outras coisas. Eles não haviam sido transformados interiormente. Algo não havia movido os corações. Mas agora, a diferença para esses 2 discípulos é que nesse encontro com Jesus, o coração deles começa a queimar. Mas de que forma que o coração queima? De novo, irmãos, Jesus não apareceu a eles uma nuvem e desceu e apareceu. Às vezes a gente busca, não é errado, né, mas a gente busca algo, não, vamos fazer um culto espetacular aqui, porque nosso coração precisa aquecer. Não é, às vezes não acontece, né, irmãos? Às vezes a gente espera que Jesus apareça, faça um milagre assim, algo estrondoso na nossa vida, para a gente reconhecer quem é Jesus. Não é errado também, Jesus vai aparecer de uma forma incrível. Mas para esses 2 discípulos, esses 2 nem reconheceram. Jesus veio de uma forma simples. Não apareceu brilhando, não apareceu dizendo, estou aqui, meus filhos amados, venham a mim. Jesus não falou nada. Apareceu, e aí, gente, como é que está? Por que vocês estão tristes? E o incrível que eles começam a abrir o coração para Jesus. Como que o coração deles começa a queimar? É porque eles foram sinceros para Jesus, para a pessoa que estava ali na caminhada. Eles falaram, olha, estamos tristes porque aconteceu isso, né? Nós estávamos em expectativa que o nosso mestre, né, iria trazer redenção, mas ele faleceu há 3 dias. E aí Jesus foi falando, desde Moisés, palavra do Senhor para esses 2 discípulos. E naquele momento o coração deles começaram a aquecer através dessa palavra. Irmãos, não vamos perder a oportunidade. Jesus quer aquecer os nossos corações em vários momentos, irmãos. E Ele está falando através da sua palavra hoje. E nós estamos esperando milagres, estamos esperando coisas grandes. Ok, irmãos, Jesus vai fazer também. Glória a Deus. Mas também, se nós focarmos, estar atentos, caminhando com Jesus, não negando, nosso coração vai aquecer. E eles falaram, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo nos nossos corações, dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Meus irmãos, quando nós debruçamos na palavra, ela tem que nos aquecer. Não podemos ler a palavra porque, hoje, né, eu tenho que ler lá, rapidinho, li, ufa, hoje eu li a minha parte. Fiz, né, na minha lição, do meu devocional pela manhã, aí já vai trabalhar. Irmãos, a palavra do Senhor tem que aquecer em nós. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Jesus tem que mudar os nossos corações, o nosso orgulho. O que estava falando quando está queimando o coração? É que o orgulho, a tristeza, a vaidade deles, a expectativa, tudo estava mudando. A soberba, tudo. Irmãos, alguma coisa estava mudando. E a diferença é porque antes da crucificação não havia acontecido isso com os 2 discípulos, mas agora estava acontecendo algo incrível na vida desses 2 discípulos. Uma mudança interior, o coração queimando. Então estava tendo arrependimento, estava tendo entrega, uma renúncia. Eles estavam entendendo o poder do nome de Jesus. Agora, mais do que nunca, eles haviam experimentado algo que nunca haviam experimentado ao longo dos 3 anos. Agora, na ressurreição, eles experimentam o Jesus vivo. Meus irmãos, não podemos viver a vida cristã sem essa experiência.
Jesus está vivo, Ele quer nos trazer a vida, e vida em abundância, irmãos. A quarta diferença que nós vemos nesse texto é a mudança da cosmovisão. Por quê, irmãos? A Bíblia fala, então, que quando Jesus pega o pão, Ele reparte, os olhos se abrem. Eu fico imaginando, o que seria isso? Os olhos se abrem. Poxa vida, mas como assim? Os olhos se abrem? Irmãos, eles tinham uma visão limitada dos propósitos de Jesus. Abrir os olhos não é simplesmente reconhecer fisicamente quem é Jesus. Opa, Jesus é você. Não. No mundo espiritual, não só reconhecer Jesus, mas reconhecer o senhorio, reconhecer os planos, reconhecer a grandeza de Jesus, reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário, reconhecer os propósitos de Jesus sobre o amor ágape, o amor sacrificial. Quando eles entendem quem é Jesus, os olhos se abrem, vê um mestre que deu a sua vida. Provavelmente eles olham os cravos, né, as mãos marcadas pelos cravos. Eles entendem que o mestre havia ressuscitado, ele havia dado sua vida pela humanidade. E ali os olhos se abrem para eles entenderem que eles também precisam dar a sua vida. Não viver de uma forma egoísta, mas uma forma de amar, de perdoar, sacrificar pelo próximo. Eles entendem sobre o que é a justiça de Deus. Agora eles puderam entender toda a essência transformadora de Jesus. E isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. E muitas vezes nós estamos com os olhos fechados, só no nosso racional. E Jesus quer trazer-nos esse encontro de abrir os nossos olhos e poder ver realmente quem é Jesus. E nesse momento, irmãos, eles não aguentam. O coração dele vai a mil. Eu não sei se Jesus de fato sumiu. Eu acho que eles ficaram tão alegres que eles saíram de lá correndo, voltaram para falar para os outros discípulos, nem perceberam que Jesus havia sumido, certo, né? Porque a alegria é tanta, os olhos se abrem. Agora eu sei meu propósito de vida, agora eu sei quem sou eu, agora eu sei quem é Jesus, agora eu sei o que é amar, perdoar. Abre uma visão da cosmovisão desse mundo, de como a gente lida com as pessoas, de como a gente vive as coisas, não da nossa forma egoísta, mas de uma outra forma. Toda a nossa cosmovisão muda. E agora eles vão correndo contar para os outros. Vai lá para os discípulos que estavam em Jerusalém. Eu não sei quanto tempo eles demoram de Emaús para Jerusalém. Certo, eles voltaram rapidinhos e falaram com toda alegria, Jesus está vivo. Eles tiveram essa experiência. Então, a quarta diferença aqui que eles tiveram é essa mudança da cosmovisão, de como eles enxergam o mundo. E muitas vezes nós estamos cegados, irmãos. Coisa que é errada, tudo bem. Não. Quando a gente enxerga Jesus, o que é errado, Jesus fala é errado. A gente aceita, não, isso aqui está errado. Pecado, não dá. Cobiça, está dominando a vida. Jesus, cosmovisão bíblica, Jesus abre nossa visão para mostrar pecados, coisas da nossa vida. E esses dois discípulos, a grande diferença é que agora eles foram com os olhos abertos, reconheceram a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor nos convida hoje para nós também termos essas experiências. E eu quero terminar concluindo então, irmãos, que esse texto, os dois discípulos tiveram uma experiência incrível com Jesus, uma experiência transformadora. Após essa ressurreição, esse encontro com Jesus após a ressurreição trouxe um impacto incrível na vida desses dois discípulos. Obviamente que a Bíblia não relata depois o que aconteceu com eles, mas eu creio que nunca mais foi o mesmo depois desse encontro. Então, irmãos, diante dessa lição que nós vimos, desses 4 itens transformadoras, né, que os dois discípulos tiveram, será que temos seguido a Jesus com um verdadeiro propósito também para nossas vidas? Né? Será que temos seguido a Jesus na sua essência mesmo? Será que Jesus tem queimado os nossos corações? Será que nossos olhos espirituais têm se abertos para enxergar a nova perspectiva de ver o mundo? Será que nossos olhos espirituais têm mudado de compaixão, de amor, de graça, de bondade?
Ah, não estou nem aí não, deixa essa pessoa. Não, a nossa perspectiva desse mundo, não. Nossa, eu preciso acolher, a perspectiva muda. Através desse texto podemos aprender que Jesus nos convida a ter um encontro realmente transformador. Nessa manhã eu queria convidar a todos para estarmos meditando na palavra do Espírito Santo. Feche os teus olhos nesse momento. Eu sei que muitos tiveram um encontro com Jesus. Eu sei que muitos aqui tiveram já uma experiência real com o Senhor. Em dado momento, Jesus já entrou no seu coração. Mas quanto tempo faz que nós estamos com um propósito perdido? Nós não estamos entendendo a essência de Jesus para a nossa vida. Os nossos corações nos queimam. E os nossos olhos espirituais já não têm enxergado uma cosmovisão que Jesus quer nos dar. Então, ora ao Senhor nesse momento. Fala, Jesus, por favor, eu quero também ter esse encontro real da ressurreição de Jesus para a minha vida. Algumas coisas na minha vida. Jesus, não deixa eu sair do propósito, mas me faz voltar ao propósito, me faz voltar ao caminho, me faz voltar ao coração alegre. Nesta manhã, nós somos desafiados a ter uma verdadeira vida em Jesus. Então, coloque seu coração. O que tem tirado você desse caminho? Entregue ao Senhor Jesus. Se tem sido a tristeza, entregue a Jesus. Se tem sido a vaidade, a cobiça, entregue a Jesus. Se tem sido a mentira, entregue a Jesus. Se Jesus tem nessa manhã perturbado seu coração, abra nesse momento, porque Jesus quer fazer queimar os corações. O Espírito Santo quer nos dar uma nova vida, uma nova perspectiva para a nossa vida, um novo caminhar. Em nome de Jesus. Assim como Jesus fez, Jesus tinha um propósito para esses 2 discípulos. Assim como ele fez, sem se revelar de uma forma grande, de uma forma simples, mas ele transformou a vida dos outros, esses 2 discípulos. Jesus está aqui hoje, tocando as nossas vidas, batendo na porta do nosso coração e dizendo, estou aqui. Precisamos abrir os nossos olhos para reconhecer o Mestre. Ele está aqui falando conosco. Basta nós abrirmos, reconhecermos, confessarmos, entregarmos a nossa vida. Pai, nesta manhã nós queremos agradecer a Tua palavra. Eu oro agora, Jesus, para que, Deus, diante desta palavra, nós como Igreja do Senhor, possamos nos quebrantar, Jesus, reconhecendo o Mestre, abrindo os nossos olhos espirituais, Jesus, não nosso eu, nosso achismo, mas sim, Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, Deus, trabalha agora em cada coração, cada alma, cada mente. Restaura, Jesus, um novo coração. Eu entrego esta palavra, Pai. Peço para que o Senhor possa ministrar em todo momento, para que Jesus faça essa diferença, um encontro transformador em nossa vida. E nós possamos testificar todos os dias que Tu és a vida, Pai. Tu és a vitória, Tu és a ressurreição. E nós queremos experimentar todos os dias. E nessa semana, Senhor, eu peço, Senhor, para que cada um dos meus irmãos, em cada experiência, estando na cozinha, estando na sala, estando no trabalho, estando na escola, possa descobrir cada vez mais que Tu és o Senhor. Descobrir, Jesus, quem é o Senhor. Abra os olhos, Senhor, todos os instantes. Deus nos incomoda todos os instantes. Nós queremos entregar, Jesus, e agradecer, Pai, porque Tu és a vida e testificamos desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Obrigado, Serginho.